Olá, dando continuidade às disciplinas de sistemas distribuídos, nós trataremos esse módulo do seu processo com dois objetivos em mente. O primeiro é preparar os conceitos para o próximo módulo que vai tratar com comunicação entre processos. Então, nesse momento, nós faremos uma revisão de processo inicialmente e de threads, bem como os modos de implementação das threads, seja em modo usuário, modo kernel ou em forma de lightweight process. E com isso nós vamos começar a entender como é que esses servidores, esses serviços são montados, né? Como que nós fazemos a distribuição do software sobre máquinas, servidores, sobre computadores e servidores. Para que nós possamos fazer essa distribuição, nós precisamos de comunicação entre processos, né, para esse processo que estão localizados entre máquinas distintas. Precisam trocar informação e essa troca de informação é feita naturalmente sobre a pilha TCP/IP, e a comunicação, quando chega para a aplicação, ela é no menor nível de abstração, no nível que o sistema operacional fornece, feita através de sockets. Então, nós, no módulo seguinte, estudaremos socket como principal, um modo inicial de comunicação entre processos, e, naturalmente, conforme nós formos passando os conteúdos, nós aumentaremos esse nível de abstração. Então, nós passaremos para RMI, que é uma possibilidade de invocação de objetos, de métodos remotos, né? Então, nós deixamos de ter aquela programação imperativa que nós temos quando nós trabalhamos com socket, normalmente usando linguagens como C e C++. É claro que quando nós usamos Java, nós também temos essa possibilidade, né? Java, .NET, também temos a possibilidade de usar sockets, mas quando nós passamos a usar RMI, por exemplo, em Java, para invocação de métodos remotos, nós passamos a ter algo que é naturalmente baseado em objetos, né? Nós estamos invocando métodos agora e não mais fazendo chamadas com troca de dados. Naturalmente, nós podemos aumentar um pouco o nível de abstração, passando para serviço, em que nós deixamos de pensar na comunicação de dados em si e nos métodos que implementam essas funcionalidades, né? E naturalmente vinculados aos objetos, e começamos a pensar em serviços que podem ser compostos, que independentemente da tecnologia que eu estou usando, vão compor serviços que são aplicados para o usuário final. E aí nós paramos de olhar, nesse momento, quando nós pensamos em serviço, nós paramos de olhar para as implementações e começamos a analisar o mundo em que essa solução vai ser fornecida. E, naturalmente, quando nós pensamos em serviço, isso vem com a evolução para microserviços, em que as tarefas são divididas, naturalmente, numa escala muito maior, para que nós possamos entrar num ambiente nativo de nuvem, né? Quando nós pensamos em ambiente nativo de nuvem, aí vem o nosso segundo objetivo nesse modo de processo, nós precisamos entender que as plataformas que são nativas em nuvem, naturalmente elas têm elasticidade horizontal, ou escalabilidade horizontal. Quando nós falamos em escalabilidade vertical, nós precisamos aumentar a capacidade de uma máquina para que aquele software consiga melhorar seu desempenho. Então, eu tenho um software que é monolítico, quer dizer, eu não tenho divisão de serviço ou de módulos entre esse software, né? Eu gerei um OR só, ou um ponto jar só, ou um ponto executável, um ponto exe. E esse software, então, para que ele tenha mais desempenho, eu preciso escalar verticalmente o local que ele está armazenado. Então, eu preciso aumentar a quantidade de memória de uma máquina, eu preciso aumentar a quantidade de processadores, né? Colocar ele numa máquina com mais processadores ou mais memória, aumentar a taxa, a banda disponível na placa de rede está disponível para ele. Então, eu começo a fazer escalabilidade vertical. Naturalmente, quando nós pensamos em aplicações que são nativas para a nuvem, nós estamos pensando também em escalabilidade horizontal, ou seja, eu tenho um módulo de software rodando. Se eu tenho mais carga de trabalho, em vez de eu escalar verticalmente aquele servidor onde aquele software está, simplesmente eu coloco num outro servidor, uma outra máquina, um outro pedaço de software igual, um outro serviço igual, que vai fazer a mesma tarefa, dividindo a carga, então, horizontalmente. Aquela funcionalidade, aquele serviço que está sendo executado, ele pode ser dividido em vários módulos iguais, que vão fazer a mesma tarefa, isso de forma horizontal. Quando nós pensamos nessa escalabilidade horizontal, naturalmente ela é feita com containers na nuvem, né? Nós embarcamos microserviços dentro de containers, esses containers vão fazendo essa escalada. É com ele que eu consigo fazer de forma natural, digamos assim, essa escalabilidade, né, horizontal. E, naturalmente, quando nós pensamos em container rodando em nuvem, nós temos que lembrar da virtualização, que é quem sustenta o ambiente em nuvem, né? Quando nós pensamos em nuvem, naturalmente a nuvem é uma extensão da virtualização, a tecnologia base é a virtualização, ela que faz com que um hardware só possa atender múltiplas máquinas virtuais, né? Possa ser entregue para vários sistemas operacionais, e fazendo esse isolamento. E a computação em nuvem, na realidade, ela estende esses recursos, fazendo com que eu tenha um catálogo self-service de solicitação de equipamento e de recursos, bem como também eu começo a ter a possibilidade de fazer o deploy de máquinas, a criação de máquinas sem intervenção humana, e assim por diante, né? Nós veremos na sequência.
Então, na primeira parte, nós faremos essa revisão de processo, entenderemos esses serviços, como eles são montados, como é que nós fazemos essas distribuições handover, né, isso em ambiente com cluster ou em ambiente em nuvem. E na sequência, nós faremos a segunda parte da disciplina, desse módulo, perdão, a segunda parte que trata de virtualização, que é a tecnologia básica para computação em nuvem. Veremos a parte container, que é diferente na sua concepção da virtualização. E na sequência, veremos a introdução à computação em nuvem para que nós possamos entender esse ambiente. Então, passando inicialmente para uma introdução, só para nós relembrarmos, né? Então, o processo ele é uma abstração implementada pelo sistema operacional, contendo entradas e saídas e um estado vinculado ao Program Counter, né? O Program Counter, para lembrarmos, é um registrador disponível nos processadores, em que eu marco a próxima linha que eu vou executar. Então, na realidade, quando nós pensamos em processo, o que nós estamos tentando criar é uma abstração de um processador físico, né, entregue para um software. Então, a impressão que aquele software tem é que ele tem um processador físico destinado a ele. Então, a cada 20 milissegundos, que nós chamamos de quanto, né, só para relembrar, nós tiramos um processo do processador e inserimos um novo processo, e na sequência nós fazemos de novo essa preempção, essa troca. Quando o primeiro processo retorna ao processador, ele continua essa execução exatamente na linha em que ele parou, né, tendo a sensação de que ele está executando continuamente. Então, o processo é simplesmente a abstração de um processador entregue para um software, para um programa, né? Quando nós pensamos em processo, em preempção, naturalmente eu consigo fazer isso quando nós temos o conceito de multiprogramação. Então, quando nós pensamos em multiprogramação, nós estamos nos referindo à capacidade que o sistema operacional tem de colocar mais de uma aplicação na memória. Então, para eu conseguir fazer, né, dado que eu tenho aqui um processador, fazer com que um processo 1 entre, né, um processo A, entre dentro desse processador, execute, depois de um tempo eu retire ele e insira um processo B aqui dentro, e aí naturalmente, né, depois de um tempo eu também retiro esse processo B e retorne aqui novamente o processo A, para que eu consiga fazer essa preempção, naturalmente eu tenho que ter um conceito de multiprogramação disponível, ou seja, eu tenho que conseguir colocar na memória do meu sistema operacional, na minha máquina, ambos os processos, o processo A e o processo B. Naturalmente eu vou ter uma parte da memória aqui que é reservada para o sistema operacional. Por que eu preciso fazer isso? Porque quando eu tiro um processo de um processador, eu preciso salvar o estado de contexto dele. Uma vez que eu salvo o estado de contexto, né, eu preciso, então, salvo o estado de contexto dentro de uma pilha do sistema operacional, copio isso para dentro da pilha da aplicação, trago uma aplicação B. Então, eu preciso ficar salvando esses registradores, todo o estado que está naquela aplicação, para que no momento que ela retorne o processador, ela possa, naturalmente, continuar sua execução exatamente do ponto que parou. Se eu fosse fazer isso apenas com um sistema monoprogramado, eu teria que tirar toda a aplicação da memória, jogar essa aplicação toda para disco e trazer uma segunda aplicação do disco para a memória, para depois jogar no processador. Se nós começássemos a fazer essa tarefa a cada 20 milissegundos, naturalmente nós ficaríamos mais tempo escrevendo a aplicação em disco, fazendo esse swap in, swap out, do que realmente fazendo essa alternância. Então, naturalmente, quando eu começo a colocar mais de um programa na memória e estabelecendo, então, um conceito de multiprogramação, naturalmente eu começo a ter a ideia de preempção real sendo implementada. E aí, naturalmente, essa preempção, essa capacidade que o sistema operacional tem de alternar esses processos. Naturalmente, quando nós pensamos em preempção, existe uma política de escalonamento envolvida, seja round robin ou filas de prioridade. Eu tenho uma política envolvida na decisão de qual que é o próximo do processo que vai sair, qual que é o processo que vai entrar. E lembrando que, naturalmente, essa política de escalonamento é feita dentro de um software escalador, e esse software escalonador ele não pode sair da memória, ele fica nativo na memória constantemente, porque uma vez que existe uma interrupção de relógio, esse software escalador entra no processador, faz o salvamento dos contextos das aplicações, naturalmente, antes dele fazer o salvamento do contexto, ele desliga as interrupções, porque ele não pode ser interrompido naturalmente, porque se ele está fazendo o salvamento do contexto do processo A, e ele é interrompido por alguma questão de hardware, naturalmente nós não teríamos um segundo trecho de software para cuidar disso, né? Porque é o escalador que faz essa alternância. Então, naturalmente, ele desliga essas interrupções, salva o contexto do processo A, carrega o contexto do processo B e passa o instruction pointer, então, né, para seta o instruction pointer do processo B e starta uma interrupção de hardware de troca de contexto. Então, nessa troca de contexto, naturalmente,
o escalador vai deixar de rodar porque o próximo instruction pointer que está rodando é do código do processo B. E assim nós vamos fazendo essa alternância. E essa alternância, no geral, dentro dos sistemas operacionais, ocorre a cada 20 milissegundos, e esse tempo, né, de 20 milissegundos é o que nós chamamos de quanto. E, naturalmente, essa atividade de selecionar e alternar esse processo, como nós já vimos agora há pouco, nós chamamos de essa atividade de escalonamento. Naturalmente, esses são os conceitos que formam as definições envolvendo o processo. Quando nós começamos a analisar processos e threads, naturalmente nós precisamos pensar nos momentos de criação e término do processo, né? É claro que no intervalo entre a criação e o término ocorrem outras ações, né, como o próprio processo de escalonamento, a própria tarefa de fazer uma chamada de I/O para escrever em disco, por exemplo, fazendo com que o processo seja suspenso, no sistema Unix, por exemplo, ou se nós seguirmos a literatura, né, sem olhar sistemas operacionais específicos, esse processo vai ser bloqueado, né, até que ele aguarde o retorno das informações que ele solicitou ao disco. Mas, naturalmente, a criação de processo ela ocorre na inicialização do sistema, né, lembrando que no sistema System 5, isso mudou um pouco com o System D, mas no System 5 nós tínhamos o processo init sendo criado inicialmente. É claro que nós temos toda a parte de boot que é feita, nós sabemos que a init-run, né, ou a init-rf, init-run, ela possui um sistema operacional inteiro compactado. Esse sistema operacional compactado, descompactado, né? O modo de carga é colocado na memória. Esse modo de carga carrega o nosso kernel que está compactado na memória, e quando ele termina essa operação, ele faz a transição, então, do ponteiro para o ponteiro do nosso kernel. E aí começa a subir, de fato, o nosso sistema operacional, e aí é criado o processo init. Naturalmente, o processo init começa a criar os processos filhos, né? E um dos processos filhos é o PASWD, quando nós pensamos num sistema sem interface gráfica, que nos dá aquela tela preta de autenticação de login e senha. Uma vez que nós passamos por essa autenticação de login e senha, cria-se aqui um processo filho, e aí nós passamos até então no bash, ou outro shell qualquer, né, que nós tenhamos setado como padrão, a possibilidade de inserir comandos aqui dentro desse sistema operacional. Quando nós executamos um comando ls, naturalmente é criado um outro processo aqui que executa esse comando ls, e aí ao final do comando ls o controle retorna o processo bash, e com isso nós vamos alternando, vamos trabalhando com essa inicialização de processos. Naturalmente, quando nós fazemos uma chamada de sistema operacional de criação de processos, esse processo é iniciado, né? Se nós formos no terminal, por exemplo, colocarmos /teste, digamos que teste seja uma aplicação, esse comando /, de execução de um processo, vai gerar um novo processo, vai iniciar um processo, no nosso caso aqui, o processo teste, e também pela requisição do usuário para criar um novo processo. Então, eu posso, dentro de um código, né, eu posso simplesmente executar um fork, e esse fork, então, ele duplica o processo que eu tenho. Digamos que eu rodei o processo teste, dentro do processo teste existe uma instrução fork, essa instrução fork, então, vai criar uma cópia desse processo teste. Se nós olharmos na memória, naturalmente, teria aqui o processo teste original, é feita uma cópia do processo teste. É claro que essa cópia, e vamos chamar aqui de teste linha, né? É claro que essa cópia ela não ocorre na totalidade inicialmente, porque se nós tivéssemos uma cópia na totalidade, nós teríamos um tempo muito grande de criação de processo. Então, para fazer com que o start desse processo seja mais rápido, existe a reserva das estruturas básicas do processo na memória, e naturalmente começa-se a ter ponteiros, né, dentro dessa estrutura para o processo original. Normalmente, no momento que nós fazemos uma instrução de write ou de escrita, tira-se então o conteúdo que está aqui, faça uma cópia do conteúdo que está aqui e, de fato, traz para o processo aqui embaixo. Então, nós temos uma estrutura de copy and write, ou seja, enquanto eu não tiver um write, eu vou usando os dados do processo original. No momento que eu executo um write, ou seja, eu preciso agora fazer com que os dados sejam diferentes, por exemplo, eu tinha uma variável x aqui no processo teste, com valor 5, em algum momento agora aqui no teste linha, eu fiz esse 5, só apagar aqui que faltou um sinal de igual, essa variável x aqui é igual a 5. Em determinado momento agora eu faço x receber 10, só que eu faço x receber 10 só na aplicação teste linha.
Então, nesse momento, como minhas duas funções, minhas duas variáveis terão valores diferentes, eu preciso fazer uma cópia e criar a própria variável x do processo teste linha. Não posso mais usar simplesmente um ponteiro para a variável x da aplicação teste. É claro, quando nós pensamos em segurança, isso fere a questão da caixa de areia, né? Do isolamento entre os processos. Nesse momento, agora eu posso ter, então, processo olhando conteúdo um do outro, mas, naturalmente, esse conteúdo está sendo observado porque veio de um fork da própria aplicação. Não foi um processo criado dentro do shell, né? Porque quando nós temos o bash, por exemplo, e nós executamos o comando ls, é claro que antes de rodar o comando ls, o shell faz a chamada fork, né? Uma vez feita a chamada fork, existe a clonagem, então, aqui na memória, né? Naturalmente, da estrutura do bash, do mesmo jeito, né? Nós teremos uma cópia na escrita, mas ao final da instrução fork, nós temos a execução de uma instrução execv, né? E o que a instrução execv faz? Ela pega o código-fonte desse ls que nós estamos executando e sobrescreve o código do bash que estava aqui. Então, a partir desse momento, o que eu tenho aqui não é mais um processo com código de execução do bash, mas é um processo que foi criado pelo bash, mas agora a sua estrutura de código é do programa ls. Naturalmente que as variáveis ainda no início continuam duplicadas ali, o espaço de memória que foi duplicado continua existindo. Né? O Linux ele não apaga, os ambientes Unix, né, os sistemas Unix-like, eles não apagam esse conteúdo. Então, num fork, dependendo de como eu implemento a chamada execv, qual chamada eu faço, naturalmente eu posso ter ainda dentro da nova aplicação aqui, resquício dos dados da aplicação que startou. E aí, naturalmente, a inicialização de uma tarefa em lote também pode criar processo, naturalmente, porque ela vem da ideia da execução de chamada de sistema. Cada vez que eu estou executando processo em lote, a cada processo, a cada linha do lote, eu faço uma chamada de criação de processo para executar um novo lote, e naturalmente isso vai criar processo. Da mesma forma, quando nós pensamos em término, nós temos a ideia de saída voluntária, quando nós chegamos no final de um código C, por exemplo, e colocamos exit 0, né? Então, só para ficar concisa aqui o objetivo. Então, nós declaramos aqui nosso método main como int, fazemos o código, e ali no final, nós colocamos um return 0. Esse return 0 aqui, na realidade, ele vai retornar para o bash, né, que criou esse processo. Então, o bash fez o fork, fez o execv para inserir nosso código dentro dessa parte de processo, e no final nós damos um return 0 para informar para o bash aqui que deu tudo certo. É por isso que, tecnicamente, deveríamos usar sempre junto com a função main, uma função int, não uma função void. Né? Apesar que nós sabemos que atualmente, sempre que um processo é finalizado, sem erros, né? sem ter chamado uma instrução exit, é claro que mesmo sendo void aqui, o bash sabe que deu um retorno 0, porque o próprio encapsulamento implementa esse recurso, mas naturalmente esse é um modelo mais regular. Então a saída voluntária é quando nós temos um return 0 ou um exit 0, de qualquer forma nós estamos retornando, a nossa aplicação está retornando a saída, ela saiu deliberadamente. Nós temos uma saída involuntária por erro, nós temos um exit 1, 2, 3 dentro do nosso código, ou seja, nosso código encontrou um erro, executou um erro, nós vimos esse erro, foi tratado de certa forma, mas o processo precisou finalizar. Então, ele precisou sair porque aconteceu algum erro. Nós temos erro fatal, e aí só uma observação, saída involuntária por erro também pode ocorrer quando a aplicação não consegue tratar aquele erro, o erro ocorre em linguagens, por exemplo, que não permite usar try-catch, por exemplo, e aí a aplicação também finaliza de forma inesperada, né? Nós temos um erro fatal quando ocorre essa quebra da aplicação, uma divisão por zero, por exemplo, que dá um crash final na aplicação, e naturalmente o erro fatal está mais vinculado a aplicações dentro do próprio kernel, quando nós temos kernel panic, por exemplo. E aí nós temos um ambiente bem conhecido, que é a finalização involuntária por outro processo. Quando nós executamos, por exemplo, um kill-9 aqui, o nome do processo, nós estamos, então, via processo kill, né, que está sendo criado pelo bash, finalizando nome ou PID aqui, né,
o nome é o PID, né? Nós estamos finalizando, então, o processo identificado por esse PID através do processo kill. Então, é um processo finalizando um segundo processo. Então, nós temos também a finalização dessa forma. Quando nós pensamos nessas preempções, nesse escalonamento, naturalmente nós temos filas, né, de estado dos processos. Uma vez que nós iniciamos um processo, fomos na linha de comando, por exemplo, colocamos ponto barra teste, ponto barra teste 1, e assim por diante, executamos, por exemplo, N testes, N softwares, né, N aplicações, naturalmente eu tenho, se eu pensar numa máquina aqui com um único processador, naturalmente eu vou ter um único processo desses executando num dado momento, né, naquele quanto de 20 milissegundos. Então, todos esses processos, quando eu crio ele, não tem nenhuma dependência, quer dizer, ele está pronto para rodar, esses processos ficam na fila de pronto. Então, aqui eu tenho a primeira posição da fila de pronto, a segunda posição da fila de pronto, até a enésima posição da fila de pronto. A fila de pronto, ela não tem limite, a não ser o limite do próprio indexador da fila, né? Quando nós implementamos a fila dentro do sistema operacional, nós colocamos um limite, né? Seja 8.000, 80.000, 100.000 processos. Então, o limite é o tamanho do buffer que nós estamos usando para a fila de prontos. Mas todo processo que não tem nenhuma restrição de entrada e saída, ou de execução, ou de aguardando algum sinal, vai para a fila de pronto. Se nós tivermos uma máquina com um único processador, um desses processos é selecionado pelo escalonador, né, e esse processo, então, passa para a fila para execução. Deixa eu pegar aqui o processo N, só para não ficar parecendo que é sempre o primeiro da fila. Então, eu vou pegar o processo N aqui, e esse processo N, então, esse processo aqui, teste N, é que está executando, então, nesse momento. Então, a fila de execução, ela tem o tamanho, ou a capacidade dessa fila, o número de posições dessa fila é equivalente à quantidade de cores que eu tenho numa máquina, né? A quantidade de processadores, de unidade de processamento que eu tenho. Então, se eu tenho uma máquina com um único processador físico, um único core, vou ter um único processo executando na fila, na fila em execução. Naturalmente, quando esse processo, né, teste N, quando esse processo, só ajustar o nome dele aqui, quando esse processo, teste N, difícil não encostar a mão aqui na tela, quando o processo teste N, então, está em execução, né, ele pode gastar esses 20 milissegundos com a sua execução, quer dizer, pode gastar o quantum como um todo. Se ele gastar o quantum como um todo, ele volta ao final do quantum para a fila de prontos. Um outro processo, por exemplo, teste 1, é selecionado e esse processo teste 1, então, vai para a execução. Se ele gastar também seus 20 milissegundos, ele volta para a fila de prontos. Uma vez que chegou na fila de prontos, um outro processo entra em execução, e assim sucessivamente. E os processos que entram no processador são selecionados pelo escalador. Então, naturalmente, essa fila de prontos, na verdade, ela não é uma FIFO. Ela é um pool de processos em que a política de escalamento, o escalador escolhe qual que é o próximo processo e puxa esse processo para execução. Então, quando nós falamos fila, é simplesmente um local, né? Mas é um pool de processos. Naturalmente, um processo que está em execução e ainda não gastou seu quantum, e no momento faz uma operação de entrada e saída, então, por exemplo, o teste fez uma operação requerendo um arquivo que está em disco. Uma vez que ele fez essa operação de entrada e saída, naturalmente nós teremos o agendamento dessa entrada e saída na DMA. A DMA vai trabalhar, então, com essa recuperação de informação do disco para a memória, e naturalmente não faz sentido deixar o teste N, o processo teste N no processador rodando ali, aguardando nada, né? Consumindo o processador, que é um recurso muito caro, para não executar atividade nenhuma, porque ele está esperando agora o retorno dos dados. Então, como a DMA está fazendo essa troca de dados entre o disco e a memória, fazendo a carga da informação do disco para a memória, o escalador retira esse processo para liberar o processador e colocar um novo processo para executar, só que ele não retorna para a fila de pronto, porque esse processo não está pronto. Então, esse processo ele vai para a fila de bloqueado, ou seja, esse processo está bloqueado, aguardando, então, para uma operação de I/O, uma operação de entrada e saída, para poder retornar. Uma vez que a DMA avisa, né, esse processador, então, aqui, olha,
os dados que você me solicitou, então, ok, via interrupção, né, interrupção DMA, na hora que a DMA finaliza, ela notifica o processador, e aí, então, o processador retira esse processo da fila de bloqueado e coloca na fila de prontos. Naturalmente, esse processo pode voltar logo para a execução, né? Se era um processo prioritário, por exemplo, está esperando entrada e saída, ele vai para a fila de prontos, naturalmente, como ocorreu já sem interrupção, eu posso inserir ele na linha de execução. Aqui, quando nós pensamos tradicionalmente em processos, existe uma fila só de bloqueados, que é tudo que faz a operação de I/O vai para o bloqueado, assim como se nós executarmos dentro do teste, por exemplo, uma instrução sleep, esse processo também, em nível de teoria, esse sleep, esse risco está difícil. Esse sleep em nível de teoria, naturalmente vai jogar o processo também para o bloqueado. Vou colocar ele aqui para baixo. Se um processo rodar uma função sleep, ele também vai para o estágio bloqueado, isso em teoria. Mas, de fato, se nós pensarmos bem, a instrução sleep ela é diferente de uma instrução de I/O. Né? O sleep, eu vou aguardar um tempo, naturalmente. Digamos que eu coloquei um sleep de 1 minuto. Naturalmente, eu vou aguardar 1 minuto. Quando nós pensamos na instrução de DMA, o processo não queria parar. Né? Esse processo ele foi fazer uma operação de I/O, achando, né, que receberia esses dados naquele momento, porque ele não tem noção de que esses dados estão em disco, né, não tem noção que existe uma transição do disco para a memória, o processo não tem essa informação, e ele então é bloqueado por causa dessa informação que não veio. No entanto, quando nós fazemos um sleep, naturalmente esse processo deliberadamente ele quer ser suspenso por 1 minuto, né, ou pelo tempo que nós determinarmos. Então, na prática, de fato, esse processo ele é suspenso, ele não é bloqueado, né? Não tem um bloqueio tão grande quanto a operação da DMA, né? Se nós pensarmos conceitualmente. Então, quando nós olhamos um sistema real, como o sistema aqui no Linux, nós temos outros estágios de fila. Então, nós temos o primeiro estágio aqui, que é o estágio de running, né? Onde os processos vêm para a execução, que equivale ao estado em execução. E esse estado running, na realidade, ele tem o estado running que está em execução e os processos que podem ser executados, que eles estão na fila de prontos. Então, é tratado no sistema GNU Linux como uma fila só, como um pool só, de fato, e eles tratam esses dois estados. Né? Ele pode estar ou em execução ou pode estar aguardando, isso dentro da mesma fila. Quando nós pensamos num processo interativo, né, que roda usando o terminal, por exemplo, com interação com o usuário, nós podemos dar um Ctrl+Z, ou seja, levar ele para background, ou seja, fazer com que aquele processo fique em background, não mais em primeiro plano, fazer com que ele seja, então, estopado, que ele seja pausado temporariamente. Então, esse estágio de jogar para um segundo plano, vejo que ele é tratado diferente dos estágios de bloqueio. Mais ou menos como nós estávamos falando aqui com relação ao sleep e à DMA. No nosso caso aqui é quando nós fazemos um stop do processo deliberadamente. Né? Então, quando nós jogamos ele para segundo plano, esse processo ele para de executar, ele fica num estágio de suspensão, aguardando um sinal. Esse sinal pode ser um sinal de término ou pode ser um sinal de retomada. Né? Se nós usarmos o comando FG, por exemplo, nós podemos trazer esse processo de volta para o foreground para que ele continue a sua execução. Naturalmente, um processo que rode aqui seus 20 milissegundos, consuma seu quanto, ele se mantém na fila, nesse pool, podendo ser escalonado para ser executado naturalmente, a cada 20 milissegundos ele sai, entra no processo e posteriormente ele pode voltar. Né? Então, ou seja, é uma fila em que os processos estão prontos. Quando um processo vai finalizar, ele entra para um estado de zumbi. Na realidade, o zumbi, como nós vimos lá em sistema operacional, são dois, pode ser uma pré-condição de finalização, pode ser uma condição não pretendida, né? Pode até acontecer de forma natural, o processo está finalizando mesmo, fez o seu return 0 e está finalizando, como pode ser também uma parada não projetada, né? Então, se nós temos aqui um processo que está sendo executado e aí dá um return 0, o que o sistema operacional faz? Ele notifica, então, para finalizar o processo tem que matar todos os seus filhos, né? Todos os processos filhos. E, naturalmente, quando se retira todos os processos filhos, o processo entra nesse estado no zumbi.
Então, só lembrando aqui, se nós temos um processo 1, e esse processo 1 cria um processo 1.1 através de uma chamada de fork, e cria um processo, por exemplo, 1.2, também via chamada de fork, e dá um wait, deixa eu até tirar o 2 aqui, vai ficar mais fácil de compreender. E se nós damos um comando wait no processo principal, aguardando o processo filho, e esse processo filho, por uma falha, por exemplo, de software, alguma implementação, uma exceção não tratada, finaliza simplesmente, e esse wait, então, não terá um retorno. Né? Porque o wait que eu estou fazendo é aguardando um sinal do meu processo filho, um return aqui, para que eu possa continuar no processo pai. No momento que nós perdemos, então, a relação, a execução do processo filho, nós vemos que esse processo aqui entrou, então, no estado de zumbi. E, naturalmente, quando entra processo de zumbi, em estado de zumbi, o sistema operacional elimina esse processo da pilha de processo. E esse mesmo método é utilizado para finalizar os processos regularmente. Então, uma vez que o processo está executando, ele der um return zero, ele entra no estágio zumbi porque ele precisa finalizar seus filhos, se tiver filhos ainda em execução, né, porque pode ser que ele não executou um wait aqui, por exemplo, e aí ele faz um return zero. Então, naturalmente, ele precisa finalizar os filhos para que esse return zero se concretize. Então, ele entra no estágio zumbi, finaliza os processos filhos e sai. Lembrando que isso é diferente de processos órfãos. Né? Quando nós pensamos em processos órfãos, eu tenho naturalmente de volta aqui meu processo 1. Esse processo 1 criou o processo 1.1, só que em determinado momento, né, o processo pai deixou, por uma falha, deixou de se executar, deixou de executar. Então, naturalmente, esse processo filho, como nós pensamos em processo é uma entidade completa dentro do sistema operacional, o processo filho não tem que ser finalizado porque o processo pai parou, até porque ele pode estar executando uma tarefa totalmente diferente, né? Eu posso ter dado um exec-v dentro do código de processo filho, trocando o código de execução e ele está executando uma outra tarefa. Então, nesse momento, quando nós temos essa situação, nós temos um processo órfão e esse processo, então, ele é adotado pelo processo init, para que ele possa continuar a sua execução. Então, retomando aqui a nossa fila, então, o processo, para finalizar, entra no estado zumbi. Ele também pode, né, se der um Ctrl Z, eu jogo ele para o background, ele tem um bloqueio temporário. E aí nós temos duas formas de interrupção, né, que nós trabalhamos aqui com interrupção, que é equivalente ao bloqueio na teoria de sistemas operacionais. Nós temos suspensão, que elas não podem ser interrompidas, e nós temos suspensão que podem ser interrompidas. Isso aqui está vinculado diretamente com a instrução, né, com a system call que eu estou usando. Se eu fiz uma system call, e essa system call está executando ainda, quer dizer, está dentro do disco, perdão, está em nível de kernel, lembrando apenas, né, que nós temos aqui dentro do sistema operacional, é claro que nós, olhando as rings, nós temos ring de 0 até 4, né, que 0 é o nível o kernel e o 4 é nível usuário, convertendo isso, né, para um modelo mais atual de permissionamento, nós temos dentro dos sistemas operacionais, dentro dos hardwares do processador, nós executamos em dois níveis, né? Nível de kernel e nível de aplicação. Tudo que roda em nível de aplicação, que são aplicações, não tem acesso deliberadamente ao hardware. Então, eu não consigo fazer uma operação de I/O aqui dentro. Se eu não for fazer uma operação que envolve hardware, que envolve algum trabalho protegido do sistema operacional, eu preciso passar para o nível kernel e conversar aqui, então, com o processo de kernel. Então, na realidade, eu faço uma system call para o sistema operacional de I/O. Esse sistema operacional é que vai fazer a operação de entrada de série de fato, né? Uma vez que essa operação volta, eu retorno para o processo. Então, nós temos dois níveis de execução, né? Nós temos o modo desprotegido, tá, onde nós chamamos de nível kernel, onde roda naturalmente o kernel ou microkernel do sistema operacional, se esse sistema operacional for baseado em microkernel, e nós temos um nível aplicação. Naturalmente, quando nós fazemos uma system call, parte das tarefas são executadas aqui embaixo, né, em nível de kernel. Quando nós temos uma tarefa como essa, por exemplo, uma tarefa de I/O, que eu preciso aguardar o retorno do disco, eu não posso, né, claro que isso é feito via DMA atualmente, mas eu não posso simplesmente interromper o processo
e antes do I/O acabar, trazer o processo de volta, porque um segundo processo aqui, por exemplo, enviou um sinal para o primeiro processo. É claro que esse sinal também é enviado por kernel, né, uma system call da mesma forma, e vai chegar no processo 1. Então, se nós formos desenhar corretamente, o processo 2 manda um sinal, o processo 1 pedindo para acordá-lo. Se eu estou aguardando uma operação de I/O, por exemplo, eu não posso simplesmente replicar esse sinal e acordar o processo 1. Porque se eu acordar o processo 1, ele vai entrar num estágio incompleto, num estágio inconsistente, porque ele está aguardando uma operação de I/O que não está pronta, né? Então, nesse momento, esse processo é um processo que ele não pode ser interrompido. A suspensão dele não pode ser interrompida. A chamada sistema, a system call que ele fez é categorizada como não passível de interrupção. Por outro lado, se eu estou trabalhando com um processo, esse processo faz uma operação de read, por exemplo, do teclado. Ele também é suspenso, porque eu estou aguardando essa entrada do teclado, mas o teclado pode entrar a qualquer momento. Então, quando a pessoa digita alguma coisa, aperta Enter, gera-se um sinal, uma interrupção para que esse processo seja acordado. Então, esse processo pode ser interrompido. Então, quando nós pensamos, e é claro que isso depende da implementação do kernel do sistema operacional, né? Quando nós implementamos essas system calls, nós classificamos a system call como não interrompível ou interrompível, né? Pode ocorrer, por exemplo, de eu implementar o read do teclado como não interrompível, por exemplo, né? Mas, no geral, de forma geral, chamadas que não podem ser interrompidas são chamadas que vão levar o processo para um estado corrompido, para um estado inválido, e chamadas que podem ser interrompidas são chamadas que ou eu posso retornar pela própria paralisação que o processo fez, ou que executou aquele processo, da sistema que executou aquela paralisação, ou eu posso retornar por um sinal, porque se o processo retorna por um sinal enviado para um outro processo, por qualquer outro mecanismo, o processo não volta para um estado incoerente, né? Ele volta para um estado completo, coerente, conciso, né? Então, ele consegue continuar a sua execução sem problema nenhum. Naturalmente, então, processos que são inseridos na fila de sleep, na fila S, são filas que é uma fila que trata chamadas que podem ser interrompidas, né? Eu posso voltar naturalmente pelo processo de wake-up real ou por um sinal qualquer. Então, assim que chega um sinal, eu acordo o processo para que ele trate aquele sinal, né? O processo vai tratar aquele sinal que foi enviado. Processos que não podem ser interrompidos, o sistema operacional recebe o sinal, guarda esse sinal numa espécie de semáforo. Quando o processo retorna à sua execução regular, ele entrega o sinal para o processo processar. E assim sucessivamente. Então, no geral, quando nós pensamos em sistemas operacionais reais, o conceito das filas são os mesmos que nós aplicamos aqui na teoria de sistemas operacionais, mas adaptada para o mundo real que aquele sistema operacional implementa. Se nós olharmos a plataforma Microsoft, por exemplo, o sistema operacional Windows, ele implementa várias filas, inclusive para tentar adivinhar a coerência de cache. Então, uma vez que um processo entra num processador, num core, a próxima vez que eu for escalar esse processo, eu vou tentar novamente colocar ele no mesmo processador com a ideia de que a cache dele ainda esteja lá, fazendo uma coerência de cache, um acerto da taxa de cache aumentar. Naturalmente, isso tem um lado bom, que aproveita a questão da cache, como nós já vimos lá em sistemas operacionais, mas, por outro lado, também o escalamento. Quanto maior a fila, mais lento fica, porque mais informação eu tenho que analisar. No caso dos sistemas operacionais Linux, o tempo de escalamento é constante, porque, na realidade, eu aplico a regra para escolher o próximo processo e envio o próximo processo para execução. Eu não fico olhando o estágio do processador, o estágio da fila. Então, a seleção do processo tem tempo constante. Naturalmente, eu perco essa... Então, quanto maior a fila ou quanto menor a fila, quanto maior a fila, o tempo de execução não muda, porque ele é constante, né? Então, fila pequena, fila grande dá na mesma, porque eu simplesmente seleciono, tiro o processo da fila e coloco para execução. No entanto, eu tenho uma perda maior de cache, uma taxa de acerto de cache menor do que acontece na Microsoft. Isso em teoria, né? Naturalmente, que depende muito das aplicações, quantidade de aplicações que nós estamos usando, a natureza das aplicações, são aplicações CPU-bound, que trabalha muito com processador, são aplicações memória intensiva, que trabalham com muita memória, são aplicações IO-bound, que trabalham muito com muita entrada e saída, e assim por diante. Quando nós, então, pensamos em threads, a thread, na realidade, é uma linha de execução, uma abstração
da execução do processo, quando nós pensamos no processo, nós temos duas partes no processo, né? Se nós fôssemos dividir. Uma parte de dados, que representa os arquivos que estão abertos, né? O acesso à rede, os sockets que estão abertos, as comunicações que estão abertas, o espaço de memória que eu estou usando, onde eu estou armazenando dados, e uma parte de execução, né? Se nós olharmos lá, então, se nós olharmos aquele desenho conceitual que nós tínhamos do espaço de processamento, né, pensando que isso é a memória de um processo, memória alocada para um processo, nós tínhamos na parte de baixo a parte destinada ao código, uma parte fixa, porque nós sabemos que o código fonte, né, o código binário de uma aplicação é fixo, ele não vai crescer. Nós tínhamos uma outra parte destinada ao heap, que são as variáveis estáticas, que nós declaramos normalmente como variáveis globais, né, dentro de um programa em C, por exemplo. E nós temos uma outra parte aqui, destinada à alocação dinâmica de variáveis, né, ou de funções, que nós chamamos de stack. Naturalmente, conforme eu vou alocando, a stack ela cresce para baixo, e naturalmente o heap, né, ele cresceria para cima. É claro que o heap tem a tendência de ser estável, né? Uma vez que eu crio aquelas variáveis, elas estão estáveis ali. Naturalmente, se eu trabalho com um vetor baseado em ponteiros, quando eu aloco aquele ponteiro, ele vai parar na stack, né? O heap tem só o ponteiro de fato. Se eu aloco um vetor, o vetor inteiro já está alocado, estaria na heap, né? Então, teoricamente, eu teria esse comportamento. Então, quando nós analisamos essa estrutura de um processo em si, o conceito de dados está vinculado a essa área de armazenamento. Naturalmente, quando nós fazemos leitura de um arquivo em disco, esse arquivo precisa ser copiado para a memória, vai ser copiado para uma parte de memória do processo vinculado ao processo. No sistema de paginação, as páginas vão ser mapeadas para aquele processo passa, então, a acessar aquelas páginas. E aí, no caso, quando nós começamos a analisar o código, existe, né, dentro desse código, o Program Counter, que indica qual que é a próxima linha de execução desse código que eu vou trabalhar. Lembrando que, naturalmente, quando ocorre uma interrupção, eu preciso ter um ponteiro sombra, um Program Counter de sombra, para saber qual foi a operação que gerou aquela interrupção, já que o Program Counter marca a próxima instrução, né? Mas quando nós olhamos, então, o Program Counter, independente de ter um ponteiro de sombra ou não, o Program Counter é quem determina qual ponto de execução, qual é a linha de execução daquele código. Então, quando nós pensamos num processo tradicional, eu tenho apenas um Program Counter executando sobre essa pilha de código, né, sobre esse código. Quando nós pensamos em threads, é como se eu tivesse múltiplos Program Counters indicando trechos diferentes do código para que eu pudesse executar. Então, cada um deles possui uma relação para um código, para um trecho de código. Cada vez que eu aciono uma thread, eu executo, então, um Program Counter desse, a partir de um Program Counter desse, naturalmente ele vai crescendo, compartilhando a mesma estrutura de dados. Então, todas as threads que estão aqui, que estão dentro de um processo, têm acesso à mesma pilha de dados, né, vinculada ao processo. Então, eu posso usar o que nós chamamos de memória compartilhada, né? Ou seja, eu posso criar uma variável global aqui, um vetor, por exemplo, aqui qualquer. Essa variável global, então, ela pode ser acessada por qualquer uma das threads, né? Uma vez que o espaço de processamento é comum a todas as threads, uma vez que as threads referenciam, na realidade, program counters, né? E aí, naturalmente, elas têm estados de execução, então tem a próxima linha, tem a questão de interrupção, se está ativo a PSW, e assim por diante. Então, todas aquelas informações que nós tínhamos da execução, vinculadas à execução do processo, também são vinculados à thread, né? Então, eu tenho essa, não é simplesmente criar um novo program counter e a thread está implementada. Eu preciso implementar toda essa parte de estado, né, da thread, da execução de um processo. Então, cada thread tem seu próprio estado e eu tenho um conjunto de dados que representa, então, uma parte de armazenamento de todas as threads. Naturalmente, quando nós começamos a pensar em threads, nós podemos implementar, então, programação concorrente, ou seja, programação em que eu tenho múltiplos threads de código concorrendo para a execução pelo processador. Então, eu tenho aqui um processador. Então, eu tenho o processador e eu tenho vários trechos de código agora concorrendo para executar esse processador. É claro que se eu executar nesse processador, é claro que se eu tenho um único processador, eu vou ter uma única thread executando por vez, mas elas são concorrentes, ou seja, meus trechos de código são independentes, eu não tenho região crítica, né, para executar, e se eu tiver, é claro que eu vou fazer o isolamento dessa região crítica, vou evitar a condição de corrida,
né? Eu faço isolamento, mas eu estou concorrendo, então, duas threads estão concorrendo por aquele processador. Se eu tiver dois processadores, eu posso fazer, então, com que essas duas threads executem simultaneamente. E se essas duas threads executarem simultaneamente, nós começamos a ter a ideia de uma programação paralela. É claro que quando nós pensamos em programação paralela, a programação paralela, naturalmente, é também uma programação concorrente, né? Porque eu tenho mais de um core, mais de uma unidade de processamento executando trechos de código simultaneamente. Então, eu desenvolvo um programa que tenha múltiplas threads, por exemplo, e essas threads também são vistas pelo sistema operacional, e eu executo essas múltiplas threads de forma paralela, ao mesmo tempo, simultaneamente, em todos os processadores. Então, eu tenho a programação paralela. Mas, se eu pegar essa mesma aplicação e ensino uma máquina que tem um único processador, eu vou ter as mesmas threads concorrendo agora pelo processador, mas não executando mais de forma paralela. E aí, naturalmente, quando nós pensamos em thread pura, né, se eu executo múltiplas threads em cima de dois processadores, eu tenho, então, uma programação paralela. Mas threads, elas não foram criadas com o conceito de programação paralela de fato. Eu não forço o paralelismo da aplicação. Se o sistema operacional permitir, aquelas threads vão executar de forma paralela, né? Então, se eu tenho uma aplicação com 10 threads e tem dois processadores, o sistema operacional pode escolher uma thread da minha aplicação e uma thread de uma outra aplicação, fazendo com que a minha execução não seja paralela de fato. E o sistema operacional pode escolher duas threads da minha aplicação, fazendo com que eu tenha uma execução paralela. No entanto, quando nós pensamos em computação paralela de fato, existem bibliotecas que são feitas para desenvolver aplicações para serem executadas de forma paralela. É claro que a implementação também é parte do conceito de concorrência, porque eu posso simplesmente fazer uma aplicação usando MPI, né, ou MPI, e colocar numa máquina com um processador, naturalmente ela vai executar de forma concorrente, eu vou ter vários trechos da minha aplicação concorrendo por aquele processador, mas são bibliotecas que me permitem, por exemplo, fazer com que a minha aplicação execute em múltiplos hosts no sistema de cluster, em vários nós simultaneamente. Então, se eu tenho um cluster com 10, um cluster com 10 nós, ou seja, 10 máquinas e cada máquina tem um único processador. Com o MPI, eu consigo fazer com que a minha aplicação seja dividida em 10 partes e cada parte vá para um nó diferente, para uma máquina diferente e consuma aquele processador independente. Quando nós pensamos em thread, os processadores precisam estar numa única máquina, tem que ser uma máquina multiprocessada. Quando nós pensamos em MPI ou PVM, nós podemos usar uma máquina multiprocessada, como nós podemos usar também um cluster que se classifica como um multicomputador e não um multiprocessador. Naturalmente, né, nós sabemos que isso hoje é bastante complexo de categorizar, porque como nós estamos trabalhando sempre com processadores com múltiplos core, então eu tenho máquinas hoje, quando nós pensamos em cluster multicomputador, porque são clusters, são várias máquinas que trabalham como se fosse uma máquina só, com objetivo só, eu tenho acesso a elas, né, de forma homogênea, digamos assim, mas eu sei que cada máquina dessa também é um multicomputador. Então, se eu tiver uma aplicação feita em MPI, eu consigo utilizar os múltiplos nós e dentro de cada nó, os múltiplos processadores. Mas o que é importante é que nós consigamos diferenciar, né? A programação concorrente é uma forma de eu pegar meu código e deixar ele concorrente, ou seja, fazer com que eu tenha múltiplas linhas de execução independentes e que não tenham dependência entre si de bloqueios. É claro que uma hora ou outra um bloqueio pode ter e eu tenho que tratar isso, mas a ideia é que eu tenha trechos de código que são independentes. Por exemplo, se eu estou trabalhando com multiplicação de matrizes, eu posso multiplicar a primeira linha com a primeira coluna, independentemente de eu multiplicar a primeira linha com a segunda coluna, já que o resultado final vai ser colocado em posições diferentes da matriz resultante, né? Então, a ideia de programação concorrente é essa, é dividir meu programa, meu software, em trechos que sejam independentes, fazendo com que ele execute de forma concorrente, não importa o que está executando primeiro. E quando nós pensamos em programação concorrente, eu não posso ter a obrigatoriedade de executar primeiro uma parte, depois outra, ela não pode ser sequencial, né? Eu tenho que ter uma ideia de concorrência mesmo, algo que vai ser executado independente da sequência, o resultado final é o mesmo. Isso é programação concorrente. Então, eu consigo executar atividades distintas de forma independente uma das outras, né? Mesmo que eu tenha um processador. Se eu consigo fazer com que esses trechos de códigos concorrentes sejam executados simultaneamente, eu tenho, então, programação paralela. E, naturalmente, quando nós pensamos em programação paralela, nós temos, naturalmente, o uso de computadores em cluster, ou seja, mais de um nó,
e esses nós podem ter mais de um processador. E aqui nós entramos nessa última parte da revisão de processos e threads, né? Lembrando que processos o processo tradicional, né? Eu tenho simplesmente o espaço de dados e uma linha de execução, então eu tenho um processo regular. Quando eu penso em threads, eu tenho o espaço de dados e múltiplas linhas de execução, né? Eu tenho os vários programs counter em execução ali. É claro, lembrando que eu tenho todo o controle de estados, né? Assim como eu tenho dentro do processo controle de estado do processo, para poder fazer a preempção, na thread eu tenho que ter o controle de estado independente de um para o outro. Quando eu implemento essa thread, sem que o sistema operacional conheça, tenha conhecimento, então, por exemplo, se eu uso uma máquina virtual Java, né? Eu tenho aqui uma JVM. E essa JVM, então, que está virtualizando, de certa forma, o meu sistema operacional, criando uma máquina baseada em bytecode, né? E essa máquina, então, permite que eu crie múltiplas linhas de execução ali dentro. Eu tenho uma thread implantada em nível de usuário, né? Lembrando que eu vou ter, então, aqui o modo kernel e o modo usuário, né? Ou onde ficam as aplicações, como eu fiz no desenho anterior. Então, tem modo kernel e modo usuário. Quando eu estou no espaço de usuário, naturalmente eu não tenho acesso a hardware, né? E aí, então, minha thread que está implementada ali, ela está sendo implementada simplesmente no estado do usuário, porque ela está em cima de uma JVM. Quem está fazendo aquilo ali é a máquina Java, não é o sistema operacional. O sistema operacional não tem conhecimento, né? Quando eu rodo múltiplas classes ali dentro da máquina Java, o sistema operacional não tem conhecimento de fato do que está rodando ali dentro, né? Ele está vendo simplesmente os processos da JVM. Então, quando nós fazemos isso, nós temos threads, então, implementados em nível de usuário, que são threads rápidas para serem criadas. Eu consigo criar rapidamente com uma única chamada, quando eu coloco implementos do enable, né, em Java, e instancio o objeto. Eu estou criando uma nova linha de execução, porque o sistema operacional não fica sabendo de nada, né? Então, naturalmente, eu vou ter que ter um sistema supervisor dentro da JVM para fazer o escalamento dessas threads. Ele vai escolher. E quando eu escolho qual thread que vai rodar, e aí, naturalmente, se eu não tiver o controle das threads dentro do sistema operacional, eu vou conseguir executar uma única thread por vez. Então, esse sistema supervisor vai selecionar qual thread vai ser executado, e essa thread é que vai se refletir aqui embaixo como processo no sistema operacional. Eu posso trocar a thread a qualquer momento? Posso, porque, de fato, eu tenho um processo que tem estados, e a thread ali basicamente é uma linha de execução, e quem está controlando os estados todos é a JVM. A JVM que tem a pilha de estado aqui de cada thread, ela está guardando isso dentro do espaço dela, e naturalmente isso é refletido dentro do sistema operacional, só que o sistema operacional não sabe que aquilo se referencia a threads, né? Então, threads nível de usuário são rapidamente implementadas, são rapidamente criadas, isso é a grande vantagem dela. No entanto, se uma dessas threads faz uma operação de I/O, né, e aí eu tenho bloqueio, quando eu faço uma operação de I/O, naturalmente eu vou para disco, que vai chamar DMA, esse processo vai ser bloqueado, e como eu só tenho um processo aqui embaixo vinculado, né, para a execução dessas threads, dessa aplicação que eu estou olhando, simplesmente todo o meu processo agora vai começar a ser bloqueado. Deixa eu passar um X azul para não ficar tão bagunçado ali. Então, agora todo o meu processo foi bloqueado, então todos os minhas threads de usuário também foram bloqueados. Naturalmente que eu vou partir, então, para uma segunda JVM, ou para uma segunda instância, depende de como a JVM está sendo implementada também, né? Depende de como o sistema operacional enxerga essa JVM. Vou passar para uma segunda aplicação, um segundo processo, que vai selecionar qual thread vai ser executada, e aí o sistema operacional também só vai ver um. Se esse processo, essa thread também fizer uma operação de I/O, novamente todas as threads serão bloqueadas. Por outro lado, quando nós temos threads implementadas em nível de núcleo, quer dizer, o núcleo está enxergando as threads, eu crio uma thread aqui em cima, naturalmente eu enxergo essa thread aqui no modo núcleo. E com isso, então, eu posso escalonar, por exemplo, duas threads do mesmo, se eu tiver dois processadores, eu consigo agora escalonar, então, duas threads do mesmo processo, coisa que eu não conseguia fazer aqui, né? Porque eu teria um processo aqui com a linha de execução, e as threads que estão aqui em cima eu não estava enxergando aqui no nível de kernel. Agora eu consigo enxergar. Então, o sistema operacional pode simplesmente executar duas threads de um mesmo processo, ou uma thread de cada processo. E, naturalmente, se eu bloqueio
Se uma thread dessa que está em execução faz uma operação de I/O, naturalmente, como eu enxergo a thread aqui, quem vai ser bloqueado vai ser só essa thread, né? As demais threads continuam com capacidade de execução, então o sistema operacional pode, inclusive, escolher uma segunda thread desse mesmo processo para executar, fazendo então com que ele continue, não seja penalizado na programação concorrente. Naturalmente, quando o sistema operacional enxerga threads, o que eu preciso fazer é um escalonamento baseado em threads e não mais baseado em processo. Naturalmente, hoje, o sistema operacional no Linux, né? E os Unix-like escalonam threads, eles escalonam, na realidade, uma estrutura chamada T-Process, que ela pode implementar tanto thread como processo, mas de fato ele escalona a linha de execução, né? Então, se nós trazemos o conceito de sistema operacional, ele escalona threads. E a plataforma Windows e Mac também escalonam threads atualmente. E aí nós temos uma outra implementação, que é conhecida como Lightweight Process, ou processos leves, em que eu tenho dentro do sistema operacional o conhecimento de múltiplas threads, só que existe também uma camada de virtualização, de abstração, como uma JVM, por exemplo, que em cima de cada uma dessas threads cria múltiplas subthreads de usuário, fazendo então com que 3 subthreads sejam mapeadas em cima de uma única thread, depois outras 3 subthreads sejam mapeadas em cima de outra thread. Deixa eu só apagar aqui que ficou bem rabiscada a minha tela. Então eu tenho a implementação de 3 threads que são implementados de usuário, que são implementados sobre uma única thread de kernel. E aí eu tenho novamente a implementação de outras 2 threads aqui, que também é implementado sobre uma única thread de usuário. Naturalmente, nesse cenário, né, como isso aqui é um processo só, eu consigo executar concorrentemente 2 threads. Então, se eu tiver 4 processadores, eu vou, mesmo tendo 5 threads de usuário aqui em cima, eu vou conseguir colocar só 2 para executar, porque essas 2 threads de usuário é mapeado sobre uma única thread no kernel, né? Então, o kernel não tem visão dessas 3 threads que estão aqui em cima, tem visão da thread que foi notificada para ele. Então, plataformas que trabalham com Lightweight Process, elas notificam o kernel simplesmente para criar uma única thread, ou 2 ou 3, e elas vinculam outras threads de usuários em cima. Para que isso? Para tentar para tentar obter o melhor dos 2 mundos, dos 2 cenários. Quando nós pensamos em thread em espaço de usuário, nós temos como ponto positivo a velocidade de criação. Quando nós pensamos em threads em nível kernel, nós temos como vantagem o fato dela não ser bloqueante. No entanto, threads em nível kernel são mais lentas de serem criadas, bem mais lentas de serem criadas do que threads em nível de usuário. Por que isso? Porque eu preciso fazer um processo de troca de contexto. Se nós olharmos aqui 2 processos, né? O exemplo que está aqui embaixo é um exemplo com 2 processos, mas se aplica esse mesmo cenário. Toda vez que eu preciso criar uma nova thread, eu faço uma chamada para o sistema operacional. O sistema operacional cria essa nova thread e devolve a chamada para o processo, né? Da mesma forma como ocorre o processo de escalonamento, né? Aqui no nosso caso, nós temos o processo A, vai para o sistema operacional e volta para o processo B. Então, toda vez que eu saio aqui do espaço de usuário e entro no espaço de kernel, nós temos uma troca, né? Uma troca de contexto. Se nós pensarmos estatisticamente, um quantum de um processo é de 20 milissegundos. Um tempo regular, né, médio de troca de contexto é de 5 milissegundos. Então, nós temos aqui 25% do tempo, se nós pegarmos a aplicação que faz uma criação de uma thread, por exemplo, em nível de kernel, 25% daquele tempo vai ser perdido com essa troca, com esse chaveamento, né, fora o tempo de criação da própria thread dentro do kernel. Então, é um tempo muito grande, né, é um tempo muito grande de troca de gasto, de tempo gasto, né? Então, essa entrada de troca de contexto gasta um tempo significativo, né? Fazendo troca de contexto. Então, se eu vou criar 2, 3 threads, e eu tenho que fazer essa réplica dentro do kernel do sistema operacional, eu tenho, então, 5 milissegundos para a primeira thread, 5 milissegundos para a segunda, 5 milissegundos para a terceira, e isso começa a ficar proibitivo. Então, se eu sei que essas 3 threads que eu estou criando aqui, elas são concorrentes e não são bloqueantes, ou seja,
Eu consigo ter certeza que se uma thread dessa fizer uma operação de I/O e as outras foram bloqueadas, isso não é prejudicial para a aplicação, né? Ou, no nosso caso, do outro lado, que eu tenho essas duas threads, eu tenho certeza que elas jamais farão uma operação de I/O, eu posso criar ela no espaço do usuário e evitar, então, essa perda de tempo dentro do kernel, fazendo, então, que eu tenha um conceito de lightweight process, né? Ou seja, o melhor dos dois mundos, velocidade de criação de threads a nível de usuário, é claro que não tão bom quanto usar thread só de usuário, né? Com relação ao tempo, porque eu vou ter que, em um momento ou outro, chamar o kernel para criar uma thread a nível de kernel, mas também não é tão lento quanto criar threads direto em kernel, sempre em kernel. E, ao mesmo tempo, eu crio a possibilidade de não bloqueio, não serem bloqueados tudo, bloquear tudo, o processo todo, uma vez que eu não estou usando só threads em nível de usuário, porque o sistema operacional agora está enxergando também as threads. E aí nós chegamos, então, na implementação de serviço. Eu vou pausar o vídeo aqui, a gente continua no próximo vídeo, então, entrando na parte de implementação de serviço e a parte de virtualização. Até o próximo vídeo.